Bom dia para você que está conosco nessa manhã. Nós estamos muito felizes de estar aqui na igreja, nesse trabalho do Ministério de Casais, que é levar até você a palavra de Deus e pensar no seu lar, na sua vida, na sua família. Aqui na igreja nós temos uma turma que é preocupada com isso, a gente está sempre trazendo esses assuntos aqui nas manhãs de domingo, ou em outros horários também, para que juntos a gente possa meditar na palavra de Deus, buscar a presença do Senhor, buscar a orientação do Pai Celestial para a nossa vida em família, para a nossa vida no dia a dia. Conosco aqui hoje o Adriano Zago, para trazer a palavra comigo aqui. Eu vou orar pedindo a bênção de Deus. Zago, bem-vindo. Obrigado, agradeço, Silas. Bom dia para você, meu irmão, minha irmã que nos assiste nesse domingo. É um prazer estar aqui com vocês na Sexta Igreja. Que alegria. Vamos falar com Deus? Feche seus olhos aí onde você está. Se prepare para esse momento especial de lermos a palavra de Deus e meditar nela. Senhor, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá esse privilégio de, junto com tanta gente aqui, ó Pai, ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz e, ó Pai, sermos edificados através da ministração do teu Espírito. A nossa oração, Deus, que o Senhor abençoe a todos que estão vendo agora, os que vão ver depois. Sim. Que haja, Pai, um edificar na vida de cada um, ó Pai, que vai ouvir esse tempo de conversa aqui comigo e com o Zago. Fica conosco, abençoa-nos, oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. E nós vamos falar, Zago, sobre trabalho e família. Esse negócio de trabalho e família, olha só, a pandemia fez as pessoas ir para casa trabalhar. O ambiente de escritório, o ambiente de visita, de viagem, tornou-se a sala, o quarto. Quem tem um escritório em casa, muito bem. Mas para muita gente, a gente está trabalhando no meio da cozinha, no meio da sala, então o trabalho foi para dentro de casa. Então, todo mundo agora fala em home office, fala em online, em videoconferência, em reunião. Essas palavras não faziam nem parte do nosso vocabulário, de repente está tudo aí. Sim. E mudou, a pandemia fez as pessoas ir para casa, trabalhar mais. Então tem gente querendo espaço maior para ficar à vontade. E trabalho e família, que andava assim um pouco distante, ficou junto, ficou no mesmo ambiente, ficou fazendo parte das mesmas pessoas, todo mundo participando. E esse assunto que a gente quer desenvolver hoje, nós lembramos de você, porque você já trabalha com a sua família. A sua família está sempre com você, pelo menos a gente se vê sempre junto com a esposa, com os meninos. Sim. Não é assim? Para aqueles que não sabem, eu sou advogado de formação e tenho o costume de dizer que político por vocação. Eu não venho de uma família de tradição política. A política entra na minha vida em 2005, quando eu comecei a sentir isso no meu coração. Então você que colocou isso na família, então. Você que deu abertura lá. E dali em diante, já eu e a Vanessa, ainda noivos, não éramos nem casados ainda, começamos a orar por esse propósito, né? E isso durou quase 3 anos, aí casamos em 2005, pastor Ricardo Mota, aqui da Sexta Igreja, que fez o nosso casamento. Abração para o pastor Ricardo, é um conselheiro até hoje da nossa família. Se der tempo, a gente conta um pouco sobre o curso de noivos que nós fizemos com o pastor Ricardo. Tem história aí. E aí, Silas, nós começamos a orar em 2007, já casados. Eu tive essa confirmação, ou nós tivemos essa confirmação, de que sim, a política era um propósito para as nossas vidas. E ali nós fizemos um compromisso, né, que sairíamos candidatos. Por que eu estou falando no plural? Porque era nós mesmos, né? Eu e ela. Já fazia junto já. Isso. Então desde o início? Desde o início. Então a pandemia não mudou nada para você, não? Mudou nada, né? Pelo contrário, só nos uniu mais ainda. Então acertei em convidar, é alguém que já sabe do assunto. Eu não tô tendo nenhum sacrifício em ficar dentro de casa com a minha esposa, muito pelo contrário. E em 2008 eu saio candidato pela primeira vez, né? E tive a grata satisfação de ter sido eleito já na primeira vez. Mas antes disso eu disse para a Vanessa, eu falei, amor, caso seja eleito, eu quero que você peça demissão do seu trabalho. A Vanessa desde muito cedo também começou a trabalhar e ela já ocupava um cargo de grande destaque numa empresa de transportes aqui da nossa cidade, né? Muito nova e já com uma responsabilidade muito grande. E ela fez esse compromisso e assim nós fizemos. Em 2008 fui eleito, no dia 31 de dezembro de 2008 ela pede conta, em janeiro nós começamos a nossa vereança na Câmara Municipal, o que durou 12 anos. 12 anos. 3 mandatos. 3 mandatos. Nesse período todo lá na Igreja Central, trabalhando como presbítero também lá. Isso.
Eu venho de uma família de origem católica. A minha conversão, tanto a minha quanto da Vanessa, se deu em 2003, né, para 2004. É um fato muito interessante também, depois posso falar num outro momento, como que tudo isso se deu. Fomos recebidos na igreja, fizemos a nossa profissão de fé em 2004 e de lá para cá temos servido ao Senhor lá na Igreja Central. Fui diácono, né? Eu acho que fiquei apenas 2 anos como diácono, já fui eleito presbítero, sendo agora reeleito há 2 anos atrás. Eu também fui diácono aqui, então essa conversa... Aqui não, na primeira igreja que eu fui presbítero. Essa conversa é uma conversa que eu conheço bem. Mas então sua família sempre esteve com você no trabalho. Para você não está mudando nada agora não, você já está embalado nesse negócio e a sua esposa tem participação efetiva em tudo isso, então. Sim, aqui é importante destacar, Silas, nós não estamos aqui para dar lição de moral para ninguém, compreendemos aqueles que têm dificuldade, até no nosso meio, inclusive, de trabalhar junto da esposa. Somos diferentes e continuaremos diferentes, né? Essa é a verdade. Mas nós precisamos de uma coisa, a gente precisa ter certeza, né? Não pode haver, como se diz, separação entre o casal, né? Tudo tem que ser comum. Você pode trabalhar num lugar, a sua esposa em outro lugar, mas aquilo é comum. As finanças devem ser comum. Precisa ter unidade nesse Unidade no casamento. Eu, como advogado, tenho por costume, num primeiro momento, a orientar os casais para não se separarem. E se eu fizer uma pergunta aqui para os nossos irmãos, perguntar qual que você acha que é a maior causa de divórcio? Muitos vão falar que é traição. É a primeira que vem à mente. Não, foi traído, foi traída. Problemas nessa linha. Mas eu tive a experiência de muitos casais que estavam se separando por questões financeiras. O fulano comprou uma moto, né? Eu estou precisando comprar um sapato e não posso. E essas discussões. Então isso precisa de fato mudar, porque isso não edifica um casamento e não glorifica o nome de Deus. Foi bom você falar isso aí, porque nós já temos 2 insights para você que está nos ouvindo aí. A questão de unidade e finanças é um assunto importante. Sim. Tem que tratar isso de maneira conjunta, integral e integrada. E prova disso, Silas, de que por 12 anos a Vanessa me auxiliando, sempre comigo, andando comigo, escutei muitas vezes isso, me orgulhava, falou, o Adriano é vereador por conta da Vanessa, né? Porque ela é muito forte, ela vai em cima e tudo, mas é a sinergia, é a união. Mas detalhe, ela não recebia nada por isso, né? Para o mundo lá fora, porque o meu dinheiro é o dinheiro dela. Então o que eu recebia como vereador era nosso. E agora, sem mandato de vereador, porque fui candidato a prefeito nas eleições do ano passado, eu não tenho uma renda fixa. É certo que eu estou buscando os meus clientes na advocacia, empreendendo em algumas áreas, e a Vanessa voltou para o mercado de trabalho, no ramo que é o seu ramo aí de imóveis, né? Que sempre foi o sonho do pai dela. E eu falei, agora é a hora de você cuidar de mim. Tá vendo? Eu vou ser o seu assessor. Você entrou num assunto aí que vai tocar mais tarde, mas já que você falou sobre eleição, que você foi candidato a prefeito agora, e você saiu diferente das outras vezes que você participou como vereador. Você sempre estava lá dentro, dessa vez você foi, assim, você não chegou em primeiro lugar. Como é que foi isso para você? Como é que é esse ambiente de concorrer e, diferente das outras 3 vezes, não conseguir chegar no objetivo? As pessoas me fazem muito essa pergunta, né, dizendo que onde que eu estava com a cabeça de trocar a minha reeleição, ou seja, seria muito mais fácil eu ser reeleito vereador do que disputar uma eleição para prefeito. E eu tento explicar que eu sou movido pela minha fé, né? Então isso não foi nada da minha cabeça, eu acordei um dia e falei que ia ser candidato a prefeito. Isso foi algo, a exemplo de quando Deus começou a colocar essa questão política nas nossas vidas, para prefeito foi da mesma forma. E eu comecei a sentir isso no meu coração e colocamos isso diante de Deus. E Deus confirmou, nos deu paz para tomar essa decisão, não nos garantindo o resultado. Sim. E eu tenho dito para as pessoas, essa é
a conclusão, a chave que eu deixo aqui para os nossos irmãos, que você pode aplicá-la em qualquer área da sua vida, tudo aquilo que você se propor a fazer, independentemente do resultado alcançado, se isso te aproximar de Deus, está valendo. E é o que aconteceu conosco. Você orou mais nesse período? Muito, mas muito. Porque era tanta insegurança, tanto medo de trocar, entre aspas, o certo pelo duvidoso, que eu falei, Deus, é isso mesmo? Em momento algum eu tive dúvidas. Não é isso mesmo. Você estava em paz? Em paz. E estou em paz. Olha que coisa boa. Então, tudo tem um propósito. Acredito que Deus tem algo nessa área ainda para as nossas vidas e nós vamos caminhar. Né? Estou, assim, descansado. Eu disse que, e tenho dito, o meu mandato se encerrou em 2020, mas o meu compromisso com a cidade, com as pessoas, esse não tem prazo de validade. Está valendo ainda, né? Está valendo. Mas aí você me deu uma outra oportunidade de levantar um outro tema aqui. Decisões precedidas de oração. Sempre. São coisas boas que a gente pode falar para o nosso amigo, nosso irmão que está nos ouvindo, Sempre. fazer sempre. E das decisões mais simples, Silas, as mais complexas. Porque a gente ouve muito isso nas pregações, lê muito sobre isso, mas a gente tem um defeito muito grave de recorrer a Deus depois de feito. A gente tem que fazer isso antes. Né? É verdade. Da mais simples a mais importante. Eu estou olhando aqui o cenário, é muito bonito, para pintar uma casa. Né? Mas pintar uma casa é algo muito simples. Mas o pintor pode cair de uma escada e morrer dentro da sua casa. Precisa da bênção do Pai Celestial. Então precisa da bênção. Precisa orar e colocar isso diante de Deus. Interessante. Vamos voltar um pouquinho lá então na questão familiar. Você falou da Vanessa, que ela está com você desde o início, mas a gente vê os seus filhos também. Eles estão sempre com você, eles falam juntos lá, eles estão integrados, eles não se importam da exposição. Como é que é essa história com os meninos lá? A gente conversa muito com eles nesse sentido. Né? Quando da política, os compromissos que tínhamos, exemplo de campanha, que é um período muito intenso, mas graças a Deus sempre foi muito tranquilo, mas porque a gente vem construindo e inserindo eles. Então, exemplo, o Isaac hoje com 11 anos, a Ana Vitória com 9, são os dois filhos que temos, eles nunca reclamaram de nos acompanhar nas agendas que nós tínhamos, porque nós os levamos desde sempre e sempre explicamos para eles, né, a importância de tudo aquilo. E hoje eu vejo, isso nos orgulha bastante, a gratidão, o carinho, o zelo que eles têm para com o próximo. Olha, então eles estão aprendendo isso, vivenciando conosco na prática. Que bonito. Às vezes eu fico pensando, Zago, que esses momentos que nós estamos vivendo está nos fazendo voltar lá atrás, quando as famílias trabalhavam juntas mesmo. Os modelos não tinha a questão de trabalhar distante. O próprio Jesus trabalhou com o Pai, né? Sim. Então, esse modelo de voltar o trabalho, fazer parte da vida das pessoas familiarmente, não é algo novo, mas é algo novo para a nossa geração. Sim. Para você até não, né? Se você me permite, aos irmãos aqui, a gente está em casa. Sim. Não obstante a gravidade desta pandemia, né, quero aqui aproveitar e nos solidarizar, prestar as nossas condolências às famílias enlutadas, muitas pessoas próximas da gente que perderam a vida para essa terrível doença. Sim. Mas, irmãos, a nossa esperança não está na vacina, nisso. Nós queremos a vacina, mas a nossa esperança está em Deus. Nós temos que crer em Deus. E aí eu te digo, você está vendo esta pandemia como um propósito? O que Deus está querendo falar conosco? Você que está dentro da sua casa, com a sua família, com os seus filhos. Esses dias atrás, eu estava agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele estava me dando, né? Porque agora ficou comum do acordar ao deitar, você passar, às vezes, um período inteiro dentro de casa e ver tudo que seus filhos fazem. Olha só que... Né? A forma como ele acorda, coisa interessante. Quais são as suas manias, esse tempo de agora de escola também em casa. Acompanhar as aulas agora? É difícil para os pais, que tem muito difícil, mas também tem todo um aprendizado. Igual agora, eu cheguei um pouco atrasado, estava ajudando o Isaac a fazer um trabalho.
eu adorei fazer esse trabalho com ele, rememorando o meu tempo de escola, né? Então, assim, é gratificante, é difícil, mas a gente está aprendendo também. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem. A gente tem dificuldade de aceitar isso no momento da dor, no momento da dificuldade, mas é a palavra do Senhor para a nossa vida. Sem dúvida. Me fala aí, você está falando dos meninos, da Vanessa, como é que é a vida devocional lá? Vocês fazem juntos também? Sim. É certo, não somos perfeitos, né? Nem seremos. Às vezes deixamos a desejar, não pulamos, né? Bem-vindo ao time aqui. Pela correria, estou aqui confessando com os irmãos, mas a gente faz, sim. A gente tenta fazer sempre na hora do almoço, que é a hora que está todo mundo... uma oportunidade que nós temos agora com a pandemia. Falamos agora, né? Essa é uma oportunidade. Não tem desculpa agora, um está trabalhando, outro está... Não, está todo mundo em casa. Pode comer junto. Né? Pode comer junto. Na época da vereança, isso não era tão possível, né? Agora sim. Então a gente tem o livro nosso lá de crianças de devocional que a gente faz na hora do almoço e explicando para eles a importância de agradecermos a Deus pelas nossas vidas, por tudo que Ele já fez por nós. E tem sido assim, é prazeroso. Eu acho que essa é o nosso dever, né? Não é nenhuma faculdade da nossa parte, é o nosso dever como sacerdote do lar. Tá junto também nos momentos devocionais. Eu estava lendo Miqueias, e Miqueias fala de um período do povo de Israel que a liderança, os juízes, os sacerdotes, os profetas, eles estavam distantes de Deus. Então ele fala que os príncipes, que era a vida política de Israel, a liderança eclesiástica, que eram os sacerdotes, os homens que falavam da parte de Deus, os profetas, eles estavam fazendo as coisas de maneira a se beneficiarem. E não tem como não traçar um paralelo para os dias de hoje, né? Gente que está no poder, gente que está liderando, e muito das vezes o interesse pessoal, o interesse de alguns, prevalece sobre das maiorias, que é o que Miqueias fala isso com todas as letras. Você viveu esse ambiente também na política, Zá? Como é que é esse contato com gente que não tem valores, às vezes, que a gente tem? Isso se resume numa palavra, Silas, eu diria, que é temor. Temor? A falta de temor a Deus. Porque quando você coloca essa questão, as coisas mudam, né? Então eu sempre me policiei nesse sentido, né? Mesmo estando na política, um ambiente muito complicado, né? Muito mal visto pela sociedade como um todo, até mesmo dentro da igreja. A gente aproveita o espaço para... Nós não estamos aqui para fazer política, não tem nem mandato, né? Inclusive, mas dizer que a política também está nos planos de Deus. E a Miqueias aqui um exemplo, outros exemplos que nós temos na Bíblia. Então, essas sempre foram as minhas referências. Com o meu trabalho na política, glorificar o nome de Deus. Então, assim, eu não tive dificuldades de fazer o que eu fiz, pelos princípios que eu carrego, né? E por aquilo que eu tenho aprendido ao longo dos anos. E, sobretudo, pelo temor a Deus. Mas, infelizmente, né, a grande maioria não tem isso, né? O que deveria ser a exceção, infelizmente, se tornou a regra. Então, ler Miqueias aqui não tem muita diferença. É atualíssimo. 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 700 anos antes de Cristo, Miqueias escreveu isso aqui. E não me vejam como pessimista. E não vai mudar, ou dificilmente vai mudar, né? A não ser que as pessoas tenham esse compromisso e sejam convertidas a esse Cristo que nós servimos. Daí pode mudar. Daí a importância da igreja, né? E não fazer política, mas apresentar o Cristo verdadeiro, que a partir disso você trabalhará na política, em qualquer outro trabalho, na universidade, enfim, no ramo de imóvel, de construção, e vai ser um testemunho vivo. Estando cheio do Espírito Santo, pode fazer qualquer coisa que vai ser bênção. É isso que Deus requer de nós. Então, assim, a política não é diabólica, ela não é do inimigo,
né? Não, absolutamente, né? Nós precisamos de homens e mulheres compromissadas. Você me deu uma deixa aí que eu estava pensando em como fazer diferença nos dias de hoje, como se posicionar a ser algo digno de imitação, né? Acho que é bem por aí onde você está falando, né? Sim, nós falamos no início dessa união do homem e do esposo e da esposa trabalharem juntos. Essa questão da Vanessa estar comigo foi tudo baseado nisso, fundamentado nisso. Porque eu falei, eu quero a minha esposa junto comigo nesse ambiente político que é muito promíscuo, né? Que é muito difícil. Então eu falei, eu não quero dar brechas para o inimigo, quero minha mulher do meu lado. Então eu nunca fui acusado de estar dando de cima de assessora, paquerando alguém na Câmara, de ir em festa sozinho sem a minha esposa, sempre ao meu lado, caminhando junto comigo, né? E dando testemunho, né, do servo bom e fiel. Coisa boa, Zé. Conversa gostosa, conversa boa falar sobre esse assunto, falar sobre trabalho que invadiu a nossa casa e você já está lidando com isso, você já está acostumado com isso, você pode nos ensinar e está nos ensinando que com Jesus, com o Espírito Santo na nossa vida, a gente pode fazer e trabalhar dentro de casa, com a família, que vai bem. É isso mesmo, eu falo que nós falamos das coisas mais simples, das coisas mais complexas. Eu quero aqui aproveitar o presidente aqui do Ministério de Casais, o Aloísio. Luiz e a Marisa. E a Marisa, eu me recordo aqui, Silas, que a Vanessa começou a andar de bicicleta, né? Foi lá na Aloísio, comprou uma bicicleta e tudo mais, e começou a fazer trilha, né, à noite. Né? Eu falei assim, minha mulher não vai para o mato à noite não, né? Aí ela falou assim, então você compra uma bicicleta também pra gente ir juntos, né? Aí foi o Adriano lá no Aloísio, falei, parcela uma bicicleta aí porque eu preciso acompanhar a comadre nessas trilhas de bicicleta, não vou deixar minha mulher ir sozinha pra esses lugares não. Essa aí eu não sabia não. E aí a gente vai fazer, então assim, aqui um parêntese para os casais, a gente não faz só o que gosta, né? Não que eu não gosto de bicicleta, eu não tinha a prática há um tempo atrás, hoje eu adoro, né? Tô fazendo merchan aqui, viu, Luiz? Depois você me dá um brinde. Então, não foi combinado, não. Então, assim, hoje é prazeroso nós andarmos de bicicleta juntos, olhando a cidade, conhecendo os bairros novos, o desenvolvimento, gravar um testemunho, uma live, enfim. É muito prazeroso, né? E assim é em casa, né? A gente não tem que fazer só o que gosta. E o pastor Ricardo sempre lembrou, né, no curso de noivos que ele nos deu, nós nos encontrávamos toda sexta-feira às 11 horas da manhã, isso foi 6 meses. Olha isso, 6 meses toda sexta-feira. Então foram 6 vezes 4, 24 encontros antes de casar. E aí o pastor Ricardo dizia sempre, né, diz até hoje, que a gente não casa para ser feliz, mas para fazer o seu cônjuge feliz. E é isso que eu tento, né, no nosso casamento. E a gente já vai ir para 16 anos de casados. Benção. Que coisa boa. A gente podia ficar batendo papo aqui, mas o pessoal também tem mais o que fazer. Dá uma palavra final para quem está nos ouvindo, aquilo que Deus tem colocado no seu coração com relação à família, andar com Deus e esse trabalho, todo mundo junto, assim. Silas, eu te testemunhei quando você me fez o convite de que isso era uma resposta de oração para as nossas vidas, porque eu e a Vanessa temos sentido muito no coração ou nos corações nossos de poder falar às pessoas. A Vanessa recebe muitas mensagens no direct, no Instagram, privadas, de esposas que estão sofrendo, né? E eu falei, amor, então testemunhe o que é a sua vida, o que é a nossa vida dentro de casa. Então o que vocês veem de mim, da Vanessa, nas redes sociais, nada daquilo é script, é um teatro, né? Não, é aquilo mesmo. Tem os problemas como tem qualquer relacionamento? Claro que tem, mas nós sabemos resolver diante de Deus, né? Então a mensagem que eu queria deixar para os casais, principalmente para os casais que já professam a fé em Jesus Cristo, é que sejam essa luz, que sejam esse testemunho
para outras pessoas que estão sofrendo nesse momento, principalmente nesse momento de pandemia. Olha que absurdo o marido ter que falar que está, de certa forma, cansado de ter que ficar em casa por conta da mulher. Isso que Se você não tem prazer de ficar com a sua mulher, tem algo errado. E vice-versa, tem algo errado. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para os irmãos e pedir, né, as orações dos irmãos nesse propósito que Deus tem nos confiado e que a gente siga em frente com o único objetivo, né, glorificar o nome do nosso Deus. Coisa boa. Adriano, obrigado. E eu que agradeço. Foi boa a conversa, a gente pode ficar aqui batendo papo mais tempo, mas eu queria falar para você que hoje à tarde, hoje às 5 da tarde, tem culto, você é nosso convidado para juntos online, nos canais da igreja, acompanhar a palavra do pastor e a palavra de Deus para a sua vida, sabendo que o Senhor tem sempre uma palavra nova, uma palavra abençoadora para nos edificar. Amém. Fique em paz, Deus abençoe e semana que vem tem mais. Bom domingo. Diz o Paulo Júnior, da Igreja Sal da Terra, já tomei isso dele, que uma boa semana não começa na segunda, começa no domingo. No domingo. Boa semana. Boa semana, pessoal. Obrigado, um abraço.